e eu gostaria de orar com você antes de nós começarmos a ministração da palavra de hoje. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, ó Pai, obrigado, Senhor. Obrigado a Deus por estarmos aqui, pelo Senhor ter nos encaminhado, Senhor, porque tudo, Senhor, ó Deus, ó Pai, vem das Tuas mãos. Tudo, Senhor, ó Deus, que venha a acontecer em nossa vida é proveniente de Ti, Senhor. E se estamos aqui hoje, é porque esse dia o Senhor marcou conosco para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Senhor, glorificamos o Teu nome, rendemos graças e louvores a Ti, Senhor, porque Tu és digno de toda honra e de todo louvor. Seja conosco, Senhor. Opera, Senhor, ó Deus, milagres e maravilhas em nosso meio. Opera, Senhor, ó Deus, ó Pai, para que o Teu povo venha ver que ainda há Deus em Israel, que é um Deus vivo, poderoso, amoroso, um Deus que não nos abandona e que sempre está presente às nossas orações, Senhor. Deus, muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Abra a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E o título da mensagem do Senhor hoje é perspectiva. Qual é a sua? Qual é a sua perspectiva da vida? Qual a sua perspectiva, qual a sua visão que você tem das coisas? Né? Agora nós falamos aqui sobre dízimos e ofertas. Qual a sua perspectiva desse ato? Porque a nossa vida, ela é regida e ela se movimenta, ela se constrói a partir de uma perspectiva que colocamos sobre alguma coisa, ou sobre um assunto, sobre algo que acontece em nós. Então, a perspectiva, ela é muito importante. A forma em que nós lidamos e olhamos a situação, ela é fundamental para o dia a dia de nossas vidas. Então, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos repetir lá do começo, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados de acordo com seu propósito. Então, nós acho que todos já escutaram muito esse versículo, né? Todas as coisas cooperam. Em algumas versões diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas qual é o peso que esse versículo, essa palavra, tem no seu dia a dia, no seu cotidiano? Qual é o peso que essa palavra tem na perspectiva que você enxerga as coisas que estão ao seu redor? Bem, aqui nos passa uma visão bem simples, em que Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas boas, todas as coisas más, ou tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A questão de que todas as coisas cooperam está na forma de ajudar. Todas as coisas, elas nos ajudam. Elas se transformam numa ferramenta de Deus na nossa vida. Então, quando
diz que todas as coisas cooperam, todas as coisas ajudam, servem de ferramenta de Deus na nossa vida. Quando fala que é para o bem daqueles que amam, quer dizer que é para o melhor de um grupo seletivo, de um grupo separado, quer dizer, aqueles que amam. Não todas as pessoas, mas aqueles que amam a Deus. Um sentido puro, que tem chamado segundo o seu propósito, quer dizer, que é chamado segundo a sua missão divina, segundo a missão que Deus coloca para aquela pessoa. Um plano glorioso. Mas em qual perspectiva nós nos agarramos e nos fundamentamos nessa palavra? Porque nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós acreditamos que ela não só contém, mas ela é a palavra expressa do Deus Altíssimo. Porém, quando nos deparamos com situações, colocamos em nosso coração uma dúvida. Será que realmente todas as coisas cooperam para o bem? Será que aquilo que aconteceu comigo, será que aquilo cooperou, ajudou, foi como uma ferramenta para ajudar na minha missão, no propósito? E às vezes nós paramos para pensar realmente nisso. Como que uma doença, como que um desastre, algo de ruim que possa acontecer na nossa vida pode se tornar uma ferramenta de Deus. E eu gostaria de usar uma passagem que está lá em Gênesis, que é algo que está fresco em nossa memória, porque foi algo que nós estudamos aqui no domingo passado na EBD, que foi sobre a vida de José. Todos lembram, amém? Então eu gostaria de passear um pouco pelo acontecimento que houve com José. Né? Como nós sabemos e nós relembramos aqui no domingo, né? José começou a ter sonhos quando criança, quando jovem, sonhos. Só que nem todos gostaram do sonho que ele tinha. Então vamos começar lá em Gênesis. Vamos lá em Gênesis 37 e nós vamos passear por essa história. Eu vou estar lendo aqui na minha versão aqui, que eu tenho, que é a versão internacional, mas os irmãos vão acompanhando aí, vamos entrar aí no mesmo entendimento. Deixa eu abrir aqui. Gênesis 37. Vamos partir do versículo 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e contava ao seu pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Versículo 4. Quando os seus irmãos viram que o seu pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam mais falar com ele amigavelmente. Vamos dar uma pausa aqui. Então vamos ver que temos aqui José, temos o seu pai, que tinha como um filho amado, um filho especial, porque foi o seu último filho, né?
Foi o finalzinho. E aí, o que acontece? Ele começou a ser tratado de forma diferente. Começou a ser bajulado. Em outras palavras, começou a ser mimado. Mas os seus irmãos, vendo que foi lhe dada uma túnica, o que a palavra de Deus diz? Diz que eles não gostavam. Os seus irmãos viram que o seu pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho. E odiaram, e não conseguiam falar mais amigavelmente com ele. Mas veja que quem gostava mais de quem ele? Era José que gostava mais do pai dele do que de seus irmãos? Ou era o contrário? Era Jacó que gostava muito mais de José do que dos outros filhos. Então, se olharmos para uma perspectiva de que, se fosse para eles terem raiva de alguém, não eram para ter raiva de José. Não eram para eles terem dificuldade de falar com quem? Com José, e sim com seu próprio pai. Mas eles tinham que descarregar a culpa em alguém. E aí eles descarregaram em cima dele. Continuando. Versículo 5. Certa vez, José teve um sonho. E quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Aí ele falou do sonho dele que teve, no versículo 6. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estavam-lhes amarrados os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então, você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você irá nos governar? E odiaram ainda mais por causa desse sonho. Veja que a perspectiva de seus irmãos, dos irmãos de José, era que eles tinham um inimigo entre eles. De alguma forma, aquele jovem de irmão se tornou o quê? Um inimigo. Devido àquela situação. Eles não entenderam aquele sonho como algo bom. Eles não entenderam aquele sonho como algo bom que iria acontecer na vida de José, mas eles entenderam que aquilo era um sinal de alerta sobre a vida deles. E aí já começou a mudar toda a situação. Vamos lá para o versículo 9. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o respondeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos vivemos a nos curvar até o chão diante de vocês? E assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Veja que os irmãos tiveram ciúme. Aquele rancor foi alimentado, foi gerado no coração deles. Porém, Jacó fez o quê? Ficou meditando naquela situação. Ele ficou analisando o que seria aqueles sonhos. Então veja que, pela perspectiva daquelas pessoas, daqueles irmãos que tomaram o sonho de José, aquilo se tornou o quê? Se tornou uma ameaça. Se tornou uma contenda, se tornou uma intriga. Acompanhando. Os irmãos de José, vamos lá, versículo 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José, como você sabe,
seus irmãos estão apacentando o rebanho perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem encontrou-o vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos, porque me disseram onde ele está. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? E ele respondeu: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegassem, planejaram matá-lo. Então ali estava já armado, já estava praticamente sacramentado o que iria acontecer com José. A partir daquilo que os seus irmãos pegaram, a partir da percepção que os irmãos dele pegaram sobre o sonho que ele havia tido. E aí, no versículo 19 diz: lá vem o sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Veja que eles tiveram uma ideia, falaram: vamos matá-lo. Vamos jogar nesses poços ou nessas cisternas. E aí entra uma palavra fundamental, ou um ambiente, que é o poço, ou cisterna, na tradução da sua Bíblia. E nesse poço nós temos aí 3 visões, 3 perspectivas do que significa o poço. Nós vamos ter 3 personagens, vamos ter José, os irmãos e o irmão mais velho, que é o Rúben. Como eles vão lidar com essa situação do poço? Versículo 21, diz assim: quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. Rúben e acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Então veja que o poço, ele se tornou uma ferramenta na visão dos irmãos de morte, para matar José. Eles estavam sedentos. Então aquele poço, naquela perspectiva da vida deles, significava vingança, acerto de contas, ódio e ganância. Era o que o poço, aquela figura, representava para aqueles homens. Eles só enxergavam isso naquele poço. Esse será o instrumento, essa será a ferramenta de nossa vingança, de nosso acerto de contas, de nosso ódio. E, porventura, da ganância deles também. Mas para Rubens, já era diferente. Rubem falou: não, vamos jogar no poço ali no deserto. Porque para Rubem o poço iria evitar de derramar sangue. Porque antes de jogar ele no poço, eles iriam batê-lo, iriam matá-lo, e o poço serviria apenas para esconder o seu corpo. Mas Rubens, vendo isso, como o irmão mais velho, mais experiente, ele disse: calma, vamos jogá-lo naquele poço. Não há necessidade de derramarmos sangue. Então, para Rubens, aquele poço, ele significou
não uma vingança, não um acerto de contas, não ódio e nem ganância, mas significou uma ferramenta de salvação, de escape, de sobrevivência de seu irmão. Veja, o mesmo cenário, o poço, já significa duas situações diferentes. E para José, o que aquele poço significava? Para José, aquele poço significava amargura, significava decepção, morte, solidão, fim de vida e de seus sonhos. Sabe por quê, queridos? Porque aqui ele não vai dizer como que José se sentia, mas um pouquinho à frente nós podemos ver, vai lá no capítulo 42, em Gênesis, no versículo 21. Depois nós vamos voltar para lá novamente. 42, 21. Diz assim: eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido. Por isso nos sobreveio esta angústia. Então veja que aqui relata que no momento em que José foi jogado ao poço, ele bradou com angústia, ele pediu por sua vida aos seus irmãos: me tira daqui. O que está acontecendo? Veja que em José ali criou uma angústia e ele bradou por seus irmãos, implorava por sua vida. Será que nós iríamos fazer diferente? Imagine nós sermos jogados num poço, num buraco, pelas pessoas que nós mais confiamos. Foi isso que aconteceu com José. E no meio daquela situação, com certeza, ele ficou angustiado porque ele enxergou aquele poço, aquelas paredes escuras e úmidas, como um momento de amargura, decepção, morte, solidão, final de vida e final de sonhos. Então, veja que aquele momento, para José, naquela perspectiva de José, era um momento de angústia, de aflição. E quando nós passamos por situações difíceis, como José estava passando, o inimigo de nossa alma, ele tenta nos colocar uma perspectiva de quê? Dessa que José estava. Uma perspectiva de angústia, de amargura, de decepção, de final de vida, de final de sonhos. Porque o que mais dói é quando nós recebemos uma traição de quem nós amamos. Da onde nós não esperamos. Então aquele era o pior cenário para José. Talvez você esteja passando por um cenário muito difícil na sua vida. Ou você já passou, ou talvez, tomara que não, mas pode ser que chegue um cenário ruim na sua vida. Mas lembre-se o que vale é a percepção que você tem daquele momento. O diabo, ele tenta nos envolver para tirar essa percepção. Porque como nós lemos aqui em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquela situação ali de José estar sendo jogado no poço, na cisterna, aquilo dali estava cooperando para o bem dele.
Os irmãos poderiam ter matado ele imediatamente. Talvez Rubens poderia ter ficado quieto, falar, não vou me meter nisso não. Porque Rubens era o primogênito. Se José era o queridinho de Jacó e José morresse, quem iria receber toda a herança, todas as bênçãos, seria Rubem. Então Rubem poderia ficar quieto, poderia falar, não vou me meter nessa não. Deixa eu ir ali tomar conta do rebanho, deixa eles aí com José. Não quero fazer parte disso. Não, mas ele tentou arrumar um modo, arrumar um meio de salvar José. Vamos continuar lá no versículo 19. Gênesis 37, 19. Diz assim, 19 não, desculpa. Vamos lá no versículo 22. E Rubens acrescentou, não derramem sangue, joguem naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Pois Rubens ia com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, arrancaram e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Primeira coisa que eles fizeram, eles tiraram o quê? A túnica. A túnica ali em José representava o que era mais valioso, que era o reconhecimento de seu pai. Veja, numa situação difícil na sua vida, a primeira coisa que o diabo vai tentar fazer é tirar o reconhecimento de Deus na sua vida. Na realidade, é retirar o seu reconhecimento de que você tem um Deus que está olhando por você. Então, ele irá tirar a sua túnica. Ele vai tirar todo aquele reconhecimento que tem sobre você, que é filho de Deus. Que lá em Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Então, a primeira coisa que eles tiraram foi a túnica de José e jogaram naquele poço. O diabo, ele tenta fazer isso conosco todas as vezes. Ele não quer que os sonhos de Deus se façam reais na minha vida ou na sua vida. Ele não quer que as promessas que Deus fez a você venham se cumprir. Seja a promessa de salvação, ou seja a promessa de alguma coisa individual que Deus prometeu para você. O diabo, ele é o queridinho. E nós conhecemos a história dele. Ele era o quem? O anjo de luz. Ele era o mais importante. E hoje, quem é mais importante para Deus somos nós. Porque nós, sim, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, ele tenta nos jogar no poço toda vez que ele pode. Ele tenta nos jogar na cisterna, mas como nós iremos nos portar na cisterna? Qual é a perspectiva de visão que nós vamos ter dentro da cisterna? Lembre-se que a diferença entre o remédio e o veneno é a forma que ele é administrado. Então, quando o diabo ele coloca essas adversidades na nossa vida, ele tenta empurrar de uma forma em que apague a nossa visão, apague todos os nossos sentidos. Imagina José naquele poço. Ele ia ficar ali, ele não ia tentar subir, porque ele já sabia que ele não ia conseguir subir. Ele ia esperar a morte. E o diabo em nossas vidas, ele tenta fazer isso, em que nós entremos em depressão, que nós achamos, esse é o nosso fim. Não tem como melhorar. Mas Deus diz essa noite, que por mais que a situação esteja difícil, por mais que a situação esteja ruim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem.
Aquele poço ele foi um trampolim para que José fosse para o Egito, para que José fosse governador do Egito, para que José tivesse em suas mãos todo o poder de salvar a sua família, o seu povo, da fome que viria sobre aquela região. Mas tudo devido à sua perspectiva. A radiação, ela cura o câncer. Mas muita radiação pode também matar uma pessoa. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira Coríntios, capítulo 10, 13. Diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comuns aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. É o remédio. É o remédio que é administrado sobre as nossas vidas. É o momento em que Deus faz com que o momento de aflição se torne um momento de aprendizado, um momento de fortalecimento. Assim é o remédio em nossas vidas. Então veja que Deus não nos dá nada que não possamos suportar. Talvez eu e você não suportaríamos o que José passou, mas Deus sabia que iria suportar. Deus sabia que ele iria suportar aquela situação. Talvez hoje, nesse momento, assim como José estava naquele primeiro momento dentro do poço, você não consiga saber ou identificar o que de bom pode ter em uma situação mal. Mas lá na frente, você saberá de que forma será usado isso. Às vezes, no momento em que nós estamos passando pela turbulência, pelo aquele turbilhão, nós não entendemos o que Deus está fazendo. Mas Deus sempre está trabalhando. Veja que a águia, ao entrar numa tempestade, ela voa acima das nuvens. Porque na tempestade ela não enxerga nada. A águia ela tem que ficar acima da tempestade para quê? Para que ela venha ter uma visão ampla. Para que ela venha ter uma visão completa daquilo que ela está passando. Da mesma forma também são os pilotos de avião, quando entra numa tempestade, ele tenta voar acima da tempestade. Nunca abaixo ou no meio, mas ele tenta sempre ir acima da tempestade. Deus, ele sempre deseja o nosso bem. Abra em Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 19. Fala sobre bênção e maldição. Mas lá no versículo 19 diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida. Veja que é sempre colocado diante de nós caminhos a seguir. Caminhos bons e caminhos maus. Caminhos de bênção e caminhos de maldição. Porém, Deus diz: escolha o caminho de vida. Escolha o caminho da bênção. Escolha o caminho proposto para cada um de vocês. Em Jeremias 29, 11, já estamos terminando. O pessoal do louvor, se quiser subir, já pode subir.
Jeremias 29, 11, diz assim: porque eu sou o que conheço os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, planos de fazer-os prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha só, porque eu sou o que conheço os planos que tenho sobre vocês, declara o Senhor. Planos de fazerem prosperar, não de causar danos, para dar a vocês esperança a um futuro. Veja como essa palavra em Jeremias, ela se completa muito bem com Romanos 8. Quer dizer, todas as coisas cooperam para o bem. Por quê? Porque Deus sabe o plano que Ele tem para mim e para você. Deus conhece aquilo que é melhor para mim e para você. Para que venha ter esperança e um futuro. É por isso que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, queridos, que possamos ter essa perspectiva. Deus é soberano sobre o universo, sobre a minha vida e a sua vida. Desde o início do mundo foi decretado um plano. Livre agência nossa ao lado de Deus. Nós temos um livre arbítrio, nós temos uma livre autonomia para tratarmos aquilo que nós queremos ou deixamos de querer. Só que a vontade de Deus é que esse plano nós estejamos sempre do lado dele. É uma notícia surpreendente, boa, que significa diversas coisas que podem acontecer conosco, tanto o mal como o bem. Mas no final, todas essas coisas é para que possamos ter esperança e futuro. Então, queridos, tenha essa perspectiva na sua vida. Não olhe somente para as situações, mas olhe para aquilo que a palavra do Senhor diz a respeito. Ao vir aqui à frente orar, ao vir buscar algo de Deus, coloque uma perspectiva de que algo irá acontecer. Coloque uma perspectiva baseada na palavra do Senhor. Fale com Deus: Senhor, eu oro baseado na sua palavra. A perspectiva que eu quero adotar para a minha vida, para o meu coração, é a perspectiva de que tudo coopera para o meu bem. A perspectiva que eu quero adotar, independente da circunstância, independente se hoje o dia foi, desculpe a forma, a expressão, mas se o dia foi hoje uma porcaria, é porque esse dia ele vai ter um ensinamento na sua vida. As coisas que aconteceram hoje terá um ensinamento na sua vida. Porque muitas das vezes nós estamos no fundo do poço, não enxergamos nada, mas a luz sempre vem lá do alto. O socorro sempre vem do alto. O socorro não vem de baixo, não vem do lado, mas vem do alto. O escape sempre vem do alto. Então veja que aquele poço foi um instrumento de ódio, um instrumento para aqueles irmãos, foi um instrumento de vingança. Mas Rubens já estava olhando diferente. Rubens falou: não, esse poço vai ser vai ser escapatória do meu irmão. Eu vou deixar ele aqui, depois eu vou voltar, vou pegar, vou levar ele para casa. Vou conversar com ele. Vou mudar essa situação. Para José, naquele momento, era um momento de angústia, de aflição, de dor. Qual é o momento que você está tendo da sua vida, querido? Qual é o momento que você está tirando para colocar sobre a sua vida? Qual é a perspectiva?
Coloque essa palavra no seu coração hoje. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Está difícil? Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Para me dar esperança e futuro. Para que eu tenha esperança e futuro. Então, ore ao Senhor, baseado na palavra dele. Não pergunte para Deus por que você está passando por isso. Não pergunte para Deus qual é o propósito disso. Porque muitas das vezes Deus se mantém em silêncio. Apenas tenha essa perspectiva de tudo aquilo que você está passando será para o seu crescimento, será para a sua frutificação, será para a sua esperança e para o seu futuro abençoado. Amém, queridos? Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade.